Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em outras nações, reunidos em diferentes igrejas, diferentes congregações, ministros e irmãos. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para entendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler nesta ocasião em São Lucas, capítulo 19, versículos 41 ao 44, onde nos diz da seguinte maneira: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é conhecendo o tempo da visitação de Deus para evitar os juízos que virão. É muito importante o conhecimento. O conhecer é tão importante que a Escritura diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, como meu sacerdócio, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E depois, no mesmo capítulo 4 de Oséias, versículo 14 diz: eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. O povo que não tem entendimento será transtornado, cairá. Quer seja para indivíduo ou para um povo, a falta de conhecimento o faz perecer, o faz cair. Se requer o conhecimento para evitar a destruição. E agora, vendo aqui as coisas que aconteceram a Israel, vejam o que nos diz Deus, por meio do profeta Moisés, com relação à situação de Israel em seus dias, quando os levava pelo deserto. No capítulo 29, versículo 4 ao 5 diz, de Deuteronômio: até hoje, porém, o Senhor não vos deu um coração
para entender, ni ojos para ver, nem olhos para nem ver, ouvidos nem para ouvidos para ouvir. Isso é lo que dice Moisés, o que diz que Moisés sucedía con el que pueblo. acontecia com o povo. Por eso Jesús Por isso Jesus dice diz que teniendo ojos no veían, que tendo olhos não viam y teniendo e oídos tendo ouvidos no escuchaban. não escutavam. Se requiere escuchar Se requer escutar para obtener conocimiento, para obter poder conhecimento ver las e cosas poder ver as que deben coisas ser vistas que en el devem tiempo ser que la vistas no persona tempo em que a pessoa está viviendo. está vivendo. Y E con relación a Dios com y su relação programa, a Deus e seu programa, necessitamos conhecer. Aqui Cristo nos disse, na leitura que tivemos no princípio, que não conheceram o dia da sua visitação. É importante conhecer o tempo em que a pessoa está vivendo, o tempo conforme ao programa de Deus para esse tempo. Porque para cada tempo, para cada geração e para cada era ou dispensação, Deus tem um programa para realizar. E esse é o programa que todos devemos conhecer, para assim conhecer a Deus manifestado nesse tempo. Porque Deus visita o seu povo. Essa visitação de Deus ao seu povo é a visita mais importante que a raça humana recebe a cada certo tempo, como aconteceu com Abraão, o qual teve muitas experiências de encontros com Deus, em sonhos, também em uma luz, mas um dia, lá no capítulo 18 de Gênesis, ele estando no calor do dia, digamos, de 11 a 12 do meio-dia, ele estando ali na porta da sua cabana, vê 3 pessoas que se aproximam e ele reconhece que são seres de outra dimensão. Se aproxima deles, os convida à sua casa, se postra diante de um deles, de Elohim, e diz que se detenham ali em sua casa, porque para isso passaram por ali. Em seguida, pois, ele assume a responsabilidade desses visitantes e lhes oferece que se sentem sob uma árvore e aí estão tranquilos e que vai trazer comida, almoço. Porque para isso é que algumas pessoas chegam na hora do almoço para visitar algumas pessoas. E se faz muitas vezes, a pessoa diz, já sei para o que vem. Não vem numa outra hora, mas que vem na hora de comer. Pois vejam, Deus chegou na hora do almoço a Abraão. E Abraão, pois sabe que se chega na hora do almoço, para isso vieram, para almoçar. Eu sei que, vamos ler, capítulo 18 de Gênesis. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado
à el porta calor da del tenda día. no maior calor do Siempre a dia. la puerta, Sempre entra el airecito na porta, fresco, pois entra o arzinho e fresco uno se e refresca. a pessoa se el refresca. lugar É o se lugar supone más se fresco supõe mais fresco por donde corre la brisa. porque é por onde corre a brisa. Lo que indica también O que indica que era também tiempo de verano. que era tempo do verão. Y tiempo de verano E también tempo de verão também es tiempo de cosecha. é tempo de colheita. E tempo de colheita Es é el tiempo o tempo más importante. mais importante. Es el tiempo É de la o alegría, tempo da alegria, porque la cosecha porque a colheita se dio buena. foi boa. Cuando Cristo habla de Quando del Cristo fala da vinda do reino, que diz cuando veamos que quando suceder estas virmos cosas, acontecer essas sepamos coisas, que el saibamos verano que o está verão cerca. está perto, O sea, ou seja, el tiempo o tempo de la cosecha. da colheita. Y alzó sus ojos y Levantou Abraão os miró, y olhos, aquí 3 varones que olhou estaban junto a él. e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda a recibirlos ao seu y se encontro postró en tierra. e prostrou-se em terra. Hombre Um homem de 99 años salió de corriendo 99 anos sair correndo para receber personajes muy 3 importantes. personagens muito Y importantes. vamos a ver. E vamos ver. Y dijo, Señor, Disse ele, Senhor meu, o sea, reconoció ou uno de seja, ellos. reconheceu um deles. Señor, Senhor meu, si ahora he hallado se gracia achei en tus graça aos teus olhos, te ruego que no rogo-te pases que não de tu passes siervo, de teu servo. que se traiga ahora un poco de Traga-se agora um e pouco lavai d'água os pies, e lavai os pés recostaos e repousai debaixo da debaixo dessa y árvore. traer un bocado de pan, Trarei um bocado de pão sustentad vuestro para que corazón. possais refazer as Después vossas pasaréis, forças pues e por depois eso habéis passareis pasado adiante, cerca de vuestro visto que siervo. chegastes até o vosso servo. Vem? Y ellos dijeron, Responderam, "Haz así como faze has dicho". como disseste. Entonces Abraão fue deprisa apressou-se a la tienda de Sara em y le ir dijo, ter com Sara "Toma na tenda pronto e lhe 3 disse, medidas de flor amassa de depressa harina 3 y medidas de amasa flor de y haz farinha panes e faze cocidos bolos. debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a Então las vacas ele correu ao y tomó rebanho, un becerro tomou um tierno y bezerro bueno, tenro e y bom lo dio al criado, e deu ao y criado, este se dio que prisa se apressou a a prepará-lo. Tomou também Tomou mantequilla também coalhada e leite e o bezerro que tinha preparado e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles debaixo da árvore, e eles comeram. Ou seja, que podemos ver aqui Deus visitando seu amigo Abraão. E isto ocorre quando há visita de um amigo ao seu amigo. Sempre esse convite que Abraão fez, sempre os amigos fazem aos seus amigos para estarem comendo um churrasco, como algo parecido em seu lar, no pátio, onde tem a churrasqueira e todas essas coisas, e passa um momento bonito. Agora, como seria Abraão com Deus materializado? Com o arcanjo Miguel materializado e com o arcanjo Gabriel materializado, que podiam comer. Isso foi um momento muito glorioso. Um encontro de Deus e seus arcanjos com Abraão, o amigo de Deus. E tudo isso depois se torna tipo da visita de Deus à descendência de Abraão, à semente de Abraão. A semente de Abraão, segundo a carne, Israel, e a semente de Abraão, segundo a fé de Abraão, a fé em Cristo. Os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos nos dias de Jesus
que Deus estava materializado, materializado, encarnado Jesús. em Jesus. El verbo O Verbo se hizo carne, se fez carne, y habitó entre se encarnou nosotros, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, lleno de gracia y cheio de virtud. graça e de virtude, de verdade. São João capítulo 1, 1, verso 14. versículo El 14. verbo que era con Dios, O Verbo que estava com Deus, o anjo do pacto, el Espíritu o Santo, Espírito el Santo, cuerpo o corpo angelical de Dios, angelical de Deus, que é Cristo em seu corpo angelical. Agora, se había creado un cuerpo de tinha carne criado en el para si um vientre, corpo de carne no ventre da Virgem Maria, el cual o qual nació nasceu llamado e foi chamado Jesus, Salvador, Salvador, Yeshua Yeshua, en hebreo. em hebraico. E El ángel Gabriel le había dicho o a la anjo Virgen Gabriel María, tinha dito à Virgem Maria, y será llamado hijo e de será Dios. chamado Filho de Deus. Y ahora Dios, E agora Deus, habitando en toda su plenitud, habitando em toda a sua ese plenitude, cuerpo físico, esse corpo físico estava visitando a su pueblo. visitando o seu povo. Así como había visitado Assim a como Abraham, tinha visitado Abraão, está visitando aí está visitando o seu y está povo comiendo con e ellos, está comendo com como eles, comía con Abraham. como comia com Abraão. Y E luego en el monte de la depois, no transfiguración, Monte da Transfiguração, aparece Cristo transformado, glorificado, e ele tinha dito: muitos dos que estão aqui não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo em sua glória, vindo com poder e glória, vindo com seus anjos. São Mateus capítulo 16, versículos 26 ao 28, nos diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E agora, no capítulo 17, vai mostrar a ordem da vinda do Filho do Homem em seu reino. 6 dias depois, Jesus tomou, 6 dias depois, capítulo 17 de São Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol. Recordem que sua vinda será como o sol. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E também, no Salmo 80, no Salmo 80 também, nos diz: ó pastor de Israel, escuta, dá ouvidos, tu que pastoreias como ovelhas a José, que estás entre querubins, resplandece, desperta teu poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés, e vem salvar-nos. Ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vem? E como resplandece o rosto do Senhor como o sol.
Assim también está também en Apocalipsis. em Apocalipse. Sigue diciendo Jehová, Continua dizendo, Dios de los o Senhor Deus dos ¿hasta exércitos, cuándo até mostrarás quando mostrarás tu indignación tua contra la indignação oración de tu pueblo? contra a oração do teu povo? Les diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos Tu pusiste en sustentas escarnio com pão de lágrimas, dá-lhes a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de escárnio entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós. Oh, Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Restaura-nos, faze resplandecer o teu y rosto, seremos salvos. e seremos salvos. La venida del Señor A vinda do Senhor es como el é sol como o sol naciente. nascente. En Oseas Em Oséias, nos dice algo también. nos diz algo En el também, capítulo 6, no capítulo 6, verso 1 en adelante dice: versículo 1 em diante "Venid, diz: volvamos a Jehová, Vinde e porque tornemos Ele para o Senhor. que nos curará, Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. nos dará vida Depois de 2 dias nos dará vida. en el tercer No día terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. y conoceremos. Conheçamos, hein? Aquí Aqui entra el conocimiento. entre o conhecimento. Conoceremos E conheceremos e prossigamos em conhecer a Jehová. ao Senhor. Ou seja, Ou seja, conhecerão nesse tempo e prosseguirão em conhecer, continuar recebendo conhecimento por meio do ensinamento. Em Abacuque capítulo 2, versículo 14, nos diz que haverá um conhecimento muito grande na terra. Abacuque nos diz, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E também em Isaías nos diz que a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Esse conhecimento vem por meio da palavra revelada para este tempo final. Agora continua dizendo em Oséias capítulo 6, versículo 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, como a alva, como a manhã. Portanto, o sol da manhã, o sol nascente, o sol que pelo leste sairá para Israel, que será a vinda do Senhor, a vinda do Messias, como o sol de justiça. Ele a nós virá como a chuva tardia e temporã que rega a terra. Assim que podemos ver este quadro da vinda do Messias, prometida para Israel, a qual será luz para Israel. Como diz Isaías, capítulo 60, versículo 1 em diante: Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isto é, a vinda do Messias para Israel. Mas primeiro, a vinda do Senhor está prometida para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, vindo com todos os santos que partiram
ressuscitando-os en cuerpos em glorificados corpos glorificados y e apareciéndole aparecendo creyentes aos crentes estarán vivos que estarão vivos en este tiempo final, neste tempo final, y cuando los veamos e quando os virmos, seremos transformados, seremos transformados. porque la venida del Señor Porque a vinda do Senhor es é para la resurrección para a ressurreição de los creyentes dos crentes que murieron que físicamente morreram fisicamente y para e para transformación de transformação los creyentes dos crentes que estén vivos que estiverem en ese vivos tiempo. Vean, nesse tempo. Vejam en Filipenses capítulo em 3, Filipenses capítulo verso 20 al 3, 21 dice, versículo 20 ao 21 mas diz: nuestra ciudadanía Mas a nossa cidadania en los cielos, está nos céus, de donde también de onde também esperamos o Salvador, al Señor o Jesucristo, Senhor Jesus el Cristo, cual transforma o el qual cuerpo transformará o de la nosso humillación corpo nuestra, de humilhação para que sea semejante al para que cuerpo seja de la semelhante, gloria suya, con el poder para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. tiene el poder Ele tem o para poder llevar a cabo la para resurrección de los realizar a creyentes ressurreição dos crentes que murieron, nele que morreram, o mostrou a quando Lázaro, ressuscitou Lázaro e quando ressuscitou também o filho da viúva de Naim, ou em Naim, a cidade de Naim. los Os que que viram viram ese milagro dijeron, esse milagre disseram: Deus Deus ha visitado su pueblo, visitou o seu porque un povo, gran profeta porque um grande se profeta levantado se levantou entre nosotros. entre nós. Esa es la forma de Dios visitar Essa é su a pueblo. forma de Deus visitar o seu Cuando povo. Dios levanta un Quando profeta Deus levanta en medio del profeta pueblo, no meio do Dios povo, está en ese profeta, Deus ese está hombre, nesse profeta, nesse homem, visitando o seu povo. Deus estava visitando su Deus pueblo estava visitando o seu povo en y a través de Jesús. em e através de Jesus. Y Dios E Deus visitó visitou parcialmente su pueblo parcialmente o seu a través de povo los diferentes através dos diferentes profetas, profetas, los cuales luego os quais fueron depois tipo y figura foram tipo e de la figura visita mayor que Dios da maior visita que Deus llevaría a cabo realizaria con su pueblo Israel. com o seu povo Israel, através Jesucristo, el Hijo de Dios, de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Esa fue la Messias. visita más grande. Essa foi a maior visita Y e siempre la sempre visita de Dios a visita de ha sido Deus en esa forma. foi nessa Por forma. ejemplo, tenemos Por el exemplo, caso temos o caso de la promesa de Dios da promessa de Deus a Abraham. a Abraão. La promesa de Dios a Abraham, A promessa de Deus a Gênesis Abraão capítulo 15, em Gênesis capítulo 15, verso 12 en adelante, versículo 12 em diante diz: dice, mas a la caída del sol, Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas entonces trevas. Jehová dijo a Abraham, Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que tu descendencia morará que peregrina em será a terra tua ajena, descendência e em será terra escrava alheia, allí, e será e será reduzida à oprimida escravidão, e será por afligida 400 por anos. 400 anos. Mas também Mas a nación a la eu cual julgarei a servirá, nação a qual ela buscarei tem eu. de servir, e después de e esto depois saldrán sairá con gran riqueza. com muitos bens, com grande riqueza. Y tú vendrás a tus Tu, padres porém, irás em paz. para os teus pais em paz, y serás sepultado, e em boa buena velhice vejez. serás sepultado. y en la cuarta generación Na quarta geração volverán acá. voltarão para Porque aún cá, no ha llegado su pois a pueblo por la medida maldad da iniquidade del dos hombre amorreus hebreo ainda não está hasta cheia. aquí. Y ahora E agora la promesa fue a promessa foi que la descendencia de Abraham que a descendência de Abraão sería esclava seria escrava por 400 años, por 400 anos, lo cual o qual sucedió. aconteceu, Pero luego vean, mas depois vejam, Dios
Deus envía a Moisés, envia ya Moisés Moisés tiene quando Moisés já tem 80 años. 80 anos. Capítulo 3 del Capítulo Éxodo dice, 3 de Êxodo diz: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de apacentava Madián, Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Entonces Moisés dijo, Então disse consigo iré yo mesmo: ahora y veré agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? viendo Jehová que él iba a ver. Vendo o llamó Senhor Dios que se virava en medio para de la ver, zarza. bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Dijo, Continuou Deus: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Dios de Isaac, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Entonces Moisés cubrió su Moisés rostro escondeu o rosto porque temeu de mirar a Dios. olhar para Deus. Dijo luego Jehová, Então disse o Senhor: bien he visto la de aflicción fato de mi tenho pueblo, visto a aflição do meu povo que está no Egito, y he oído su e clamor tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. y he descendido Por isso desci para livrá-lo de los das egipcios mãos dos egípcios sacarlos e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e y espaçosa, ancha, a tierra que fluye para uma terra que mana leite e mel, a los lugares del o Cananeo, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. y ahora E agora, vean, Dios dice, vejam, Deus he diz: descendido para eu librarlos desci para de mão dos livrá-los egípcios. das mãos dos egípcios. Isso é, Deus visitando Israel y Egipto, no Egito y lo visitaría e o visitaria y a través em e através de Moisés. el clamor pues de los hijos de Israel he venido delante de mí. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Portanto, ahora, y Vem enviaré agora, Faraó e eu te enviarei a para que Faraó, saques do Egito para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Y ahora Dios dijo que E había agora descendido Deus para disse que librarlos, tinha y ahora descido está para enviando livrá-los, hombre e agora está para que enviando um vaya y los homem libre. para que vá e os Porque livre, Dios va a ir porque Deus irá en ese hombre nesse homem visitando su pueblo. visitando o seu Dios povo. va a estar velado Deus vai estar dentro. velado dentro desse homem. Portanto, no será el hombre Portanto, não será o homem obrando, sino operando, atuando, mas Dios Deus obrando a atuando través de un hombre. através de um homem. Es el poder de Dios, É o poder de la Deus, presencia de Dios, a presença de Deus e Moisés para a liberação do povo, visitando así. visitando assim o seu povo. Dice, Diz: entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy então yo disse para que Moisés vaya a Deus: a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ahí está la Respondeu-lhe garantía. Deus: certamente eu serei contigo. Vem, aí está a garantia. Certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los Então hijos de disse Israel, Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntarem, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? yo soy Disse el que Deus soy. a Moisés: eu sou o que sou. Así dirás a los Disse hijos de mais: Israel, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me a enviou vosotros. a vós. Además dijo Dios a Moisés, Disse Deus mais a Moisés: Jehová, el Dios assim de vuestros dirás padres, aos filhos de Israel: el Dios de Abraham, o Senhor de Isaac, Deus de vossos pais, me ha o Deus enviado a vosotros. de Abraão, o Deus de Isaac, o Este Deus mi de nombre para Jacó, siempre. me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, Todos. e este é o meu memorial de geração em geração. B.
y reúne los ancianos de Israel. Vai, Diles, ajunta os anciãos de Jehová, Israel e el Dios diz-lhes: de vuestros Ó padres, Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu en dizendo: verdad, certamente os he visitado. vos tenho visitado. En verdad os he visitado. Certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E agora vejam, o mesmo Deus está dizendo: Y os he visitado. e vos tenho visitado. Estaba Dios visitando Estava Deus visitando o seu a povo través através de un hombre, de um a homem, través de un velo de carne. através de um véu de Dios se carne. vistió de un velo de carne Deus se vestiu de um véu de carne para temporariamente visitar a su pueblo. para visitar o seu povo. Así es como Dios Assim é como visita Deus su pueblo. visita o seu povo. Y esa es E essa é la visitación a visitação divina divina para su pueblo, para o seu povo, descendiente de Abraham, descendente de según la Abraão, carne, segundo a y carne, también e também para descendencia de Abraham, para a descendência de Abraão, según os filhos de Abraão, segundo a fé. por medio de la fe en Por Cristo, meio da fé em Cristo, son hijos e hijas de são Abraham, filhos e filhas de todos Abraão, los creyentes en todos os crentes em Cristo. Cristo. Por tanto, Portanto, de edad en edad, de era em era, de etapa en etapa, de etapa em etapa, Dios, Deus, por medio de su Espíritu, por meio do seu Espírito, ha estado visitando a su pueblo esteve visitando o seu de edad en povo, edad, de era em era, a través através de un mensajero de um mensageiro enviado que en cada edad, enviou em cada a era, través del cual ha através hablado, do qual falou, ha traído el mensaje trouxe a correspondiente mensagem a correspondente ese tiempo, esa a edad, esse tempo, a essa y era, recogido e los recolheu os escogidos escolhidos desse tempo desse con tempo ese mensaje. com essa mensagem. Y luego más adelante E depois, mais se adiante, abre otra edad, se abre outra era, outra etapa da igreja. Dios envía un Deus mensajero, envia um mensageiro, y en ese mensajero e nesse viene mensageiro Dios, vem el Deus Espíritu Santo, em Espírito Santo, hablándole al pueblo, falando ao povo, llamando a chamando sus hijos, os seus filhos, trayéndolos a formar parte. trazendo-os a formar parte do corpo místico de Cristo. Hemos tenido esas visitaciones Tivemos essas visitações a través da história através da história da igreja do Senhor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. La última A última que tuvo fue que se teve foi en Norteamérica, na América do Norte, en la séptima etapa de na sétima etapa da igreja del Señor Jesucristo, do Senhor reflejada, Jesus Cristo refletida, representada iglesia na igreja de la Odisea de de Laodiceia Asia Menor, da Ásia Menor, la cual representa a qual representa la séptima edad de la iglesia, a sétima era da y igreja, el pastor allá e o pastor lá dessa igreja dessa representa igreja al representa séptimo o mensajero sétimo mensageiro da sétima etapa da sétima iglesia etapa da igreja del Señor Jesucristo do Senhor Jesus entre Cristo los gentiles. entre os gentios. El reverendo William Branham, Cristo, No reverendo William Branham, Cristo em Espírito Santo, visitando su iglesia, esteve visitando a sua igreja mostrándole e su mostrando poder seu poder por meio das maravillosas obras das maravilhosas obras de poder que foram feitas sob o ministério do reverendo William Branham. Foi uma visita muito grande uma visita muito grande de Jesus Cristo em Espírito Santo à sua igreja. Os que o entenderam foram abençoados. Os que não entenderam perderam a bênção da visita do Senhor Jesus Cristo à sua igreja nessa etapa que correspondia ao território norte-americano e daí se estendeu para outras nações, porque sempre a bênção surge num território e daí se estende para outros territórios. Já vimos que Cristo visitou a sua igreja de era em era, em Espírito Santo, através de diferentes véus de carne. Mas ainda resta uma visita de Jesus Cristo à sua igreja.
Essa é la última visita. a última visita, Y después de esa visita, e depois dessa o en visita, medio de esa visita, ou no meio dessa visita, vendrá la resurrección virá a de ressurreição los muertos en Cristo dos mortos em Cristo y la transformación e a transformação de los que vivimos, dos que vivemos, y luego se e estará depois se estará, depois de transformados, temporada corta de uma 30, 40 temporada días, curta de 30 a 40 así como dias, sucedió con Jesucristo, assim como aconteceu com Jesus y los que Cristo resucitaron con e os que él, ressuscitaram los santos del Antiguo com ele, os Testamento, santos do Antigo Testamento, estuvieron estiveram 40 días uns 40 dias apareciéndoles aparecendo a sus familiares, aos seus familiares Cristo a sus discípulos, e Cristo aos seus discípulos. de vez en cuando les De aparecía, vez em quando aparecia a eles e depois fueron se al foram cielo. ao céu. El rapto de Jesucristo O rapto de con Jesus los Cristo santos com os del santos Antiguo Testamento, do Antigo Testamento, el cual, o qual lo cual fue una despedida triste foi uma despedida para sus triste discípulos, para os seus porque querían que discípulos, él quedara con porque ellos, queriam que eles tenía ficassem que com eles, ir mas ele tinha que al ir cielo, ao céu, sentarse en el trono sentar-se no trono celestial, celestial, a la diestra de Dios, à destra de Deus, porque él porque recibió el reino ele recebeu celestial, o reino él celestial, recibió el trono celestial, ele recebeu o trono como él había celestial, dicho. como ele tinha Dijo que se dito. sentaria Ele disse que se A la sentaria diestra de Dios, à destra de en el Deus cielo. no céu. Por tanto, él se sentó, Portanto, ele se por sentou eso él dijo e por isso ele disse también, também en San Mateo 28, em São Mateus versos 28, 16 versículos al 20, 16 ao todo 20, poder me es dado todo poder me é en el dado cielo no céu y en la tierra. e na terra. Todo el poder Todo poder de Dios de Deus está en Cristo. está em Cristo. Algunas personas podrán pensar, Algumas pessoas poderão Dios se quedó pensar, sin poder entonces, Deus ficou sem poder porque então, dio todo su poder. porque deu todo o seu poder? Não, Porque porque siendo Jesucristo, sendo su cuerpo Jesus angelical, Cristo em seu corpo angelical, la imagen del Dios a viviente, imagem do el cuerpo Deus vivente, angelical o de corpo Dios, angelical de Deus, y siendo Jesucristo e su sendo cuerpo de Jesus Cristo em carne, seu corpo de la carne, semejanza física a de semelhança física de Deus, Dios Deus está dentro está dentro de Cristo. de Cristo. Está en Jesucristo en toda su plenitud. Está em Jesus Cristo em toda a sua plenitude, governando por meio de Cristo, por meio do seu corpo angelical y su cuerpo físico e seu glorificado, corpo físico sentado en el glorificado, trono, gobernando sentado no trono, governando toda la creación. toda a criação. Y él, E ele, en Espíritu Santo, em Espírito ha estado esteve en su iglesia, no meio da sua igreja haciendo esas e visitas esteve fazendo essas visitas grandes, grandes, en donde onde ha impactado el cristianismo impactou o cristianismo de edad. de era em era. Él dijo, Ele disse, el capítulo 28, verso 20, o capítulo 28, versículo 20 de São Mateus, eu estarei con vosotros convosco todos los días, todos os dias, hasta até el fin del mundo. o fim do mundo. Y por cuanto E porquanto ha estado esteve en su iglesia, no meio da sua ha tenido igreja, esas teve manifestaciones essas y manifestações visitas e visitas especiales especiais a su iglesia à sua igreja en cada em etapa cada etapa correspondiente, correspondente, donde ha impactado onde impactou a la iglesia del a Señor igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo. Y eso ha sido para E isso foi para reproducirse se reproduzir de la de era em era em filhos Dios. e filhas de Deus. Ese es el tiempo Esse é o tempo de la vida da vida en la iglesia del Señor Jesucristo. na igreja do Senhor Jesus Cristo. Como En cierta época del em mes, certa época do mês, la mujer, a mulher, la cual representa a Cristo, qual representa Cristo, tiene un tiempo tem um tempo en donde onde puede pode engendrarse vida. gerar-se vida nela. En ese tiempo, Nesse ese tempo, representa esse tempo representa essas etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, que vem a ser o tempo da vida para se reproduzir Cristo através da sua igreja, onde semeia a semente da palavra e se reproduz em muitos filhos e filhas de Deus. É
uma época muito importante, en donde onde se le conoce como é conhecido como los avivamientos os de la avivamentos iglesia a través que a igreja teve de su através historia. da sua história. Y ahora E agora, el despertamiento más o grande, maior el despertamento, avivamiento más grande o maior avivamento que ha tenido la iglesia del que a Señor igreja do Jesucristo Senhor Jesus Cristo está teve prometido para está prometido este tiempo para este tempo final, el cual o qual estremecerá el mundo, estremecerá o mundo, el cual será o qual será para la iglesia novia para a igreja e noiva e impactará impactará as virgens y al insensatas mundo entero. e o mundo Y inteiro. también E também los judíos os judeus verán eso verão y isso dirán, este e es dirão: este é isto, lo que é nosotros o que nós estamos esperando. estamos esperando. Pero él no viene por ellos, él Mas ele viene não vem por por eles, ele su vem iglesia. pela sua igreja. Y eso será la venida E del isso fuerte será a que vinda desciende do del anjo cielo, forte que desce do en céu Apocalipsis, em Apocalipse, capítulo 10. capítulo 10. Esa será Esse será la visita más grande. a maior Y viene visita con el título e vem com o de título propiedad. de propriedade. Viene Vem con el libro que estaba sellado com o con livro siete que estava sellos, selado com 7 já selos, abierto, já aberto, porque o toma em Apocalipse capítulo 5, o abre em Apocalipse capítulo 6, y en el e capítulo 8 abre no capítulo 8 el séptimo abre o sétimo sello. Y selo. el séptimo sello es E o sétimo selo la venida del Señor. é a vinda do Senhor. Ese misterio Esse será mistério abierto será en aberto la tercera etapa, na terceira será etapa, abierto será aberto en la visita na visita de Cristo de Cristo à sua igreja tiempo final, neste tempo para final, darle la fe, para dar a para fé, ser transformados, para ser transformados llevados con Cristo a e la cena levados com Cristo à ceia das bodas del Cordero. das bodas do Cordeiro. Ese séptimo sello es Esse sétimo La venida selo do Senhor. é a vinda do Senhor, lo cual le será revelada o qual a será su iglesia revelada à sua en este igreja tiempo final, neste tempo final, para para la transformación a transformação e arrebatamento ou rapto de los creyentes en dos Cristo. crentes em Cristo. Cristo Cristo descendido del cielo en Apocalipsis desceu do céu em capítulo Apocalipse 10, capítulo 10 y clamando como cuando e clamando ruge, como quando um leão ruge. que también tiene su Vejam que rostro também tem como el sol, seu rosto como o sol, porque así está prometido porque assim está prometida a vinda do Senhor como o sol de justicia. de justiça. Y él E descendiendo del cielo ele descendo do céu con el librito abierto com o livrinho aberto es é la noticia más grande a maior notícia de bendición de bênção para todos los para creyentes todos en os Cristo. crentes em Cristo. Capítulo 10 de Apocalipsis, Capítulo 10 de Apocalipse del 10 cielo diz: otro ángel E vi outro fuerte, anjo forte descendo do céu, esse é Cristo, envuelto en una nube, vestido de uma con el nuvem, arco celeste, com o arco-íris, con el arco iris sobre su com o cabeza. arco-íris sobre sua Y su cabeça. rostro era como el O sol. seu rosto era como o sol. Vem? La venida de Cristo A vinda de Cristo está representada está representada el sol no sol naciente. nascente. Su rostro era como el E sol, seu rosto era como o sus sol, pies como e seus columnas pés de como fuego. colunas de fogo. Esos son los símbolos Esses são os símbolos de su venida da sua vinda las características e que as tendrá características que su terá venida. sua vinda. Tenía en su mano un librito abierto. E tinha na mão o livrinho aberto. Esse livrinho é o livro que está selado com 7 selos na destra de Deus em Apocalipse capítulo 5. Esse é o livro da vida do Cordeiro, onde está escrito meu nome. E o de quem mais? O de cada um de vocês também. Es el libro de la redención. É o livro da redenção. Es el libro É o livro que Adán que tuvo Adão y perdió el teve derecho a tenerlo e perdeu o direito de y regresó tê-lo a la diestra de e Dios. regressou à destra de Deus. Es el libro É o livro donde están onde todos estão todos los hijos os de Dios filhos e filhas de Deus que Dios concretaría
que Dios tendría que Deus concretizaria, que Deus teria aí su já nombre, seu lo nome, tiene allí o tem de aí antemano antes de antemão, traerlos antes de trazê-los tierra a essa en terra carne humana. em carne humana. Y eso E isso se refleja se también reflete en também los padres que antes de nos tener sus pais hijos, que antes de ter seus ya tienen filhos los nombres já têm para os sus nomes hijos. para os seus filhos. Y aún antes de casarse, E até antes de já se tem em casar, sua mente, já tem em sua cuando me mente, case, quando eu me casar, le voy a poner el primero, vou colocar ao primeiro o nome, segundo, tal tal nome, ao nome. segundo tal nome. y a la E niñita a menininha también los nombres escolhe também os de las nomes niñitas das filhinhas, das muchos menininhas, padres, muitos para pais, tenerlos ya de antemano. para já terem de Porque antemão, que porque é quando que já nascem, quando já nascem, ya de la alegría, já no saben ni qué nombre da alegria poner. nem sabe que nome colocar. No vaya a ser Não venha a ser que por no que, saber qué nombre por não ponerle, saber que y nome tener colocar prisa, e le ter vayan a pressa, colocar venham a un colocar nombre que no convenga. um nome que não convenha. Ahora veamos, Agora vejamos. tiene en su mano un librito abierto. Tinha na sua mão um livrinho aberto. Ese es el libro de la vida Esse del é o Cordero. livro da vida do Esse é o Cordeiro. título Esse é de o propriedade. título de propriedade. Y E al Dios tenerlo en su mano, ao significa Deus tê-lo em que sua mão significa Dios es el dueño que Deus é o toda a dono criação. de toda a criação. Pero miren esto lo que dice Mas aquí. vejam isso que diz aqui. Hebreos capítulo 1, Hebreus capítulo 1. Hebreos capítulo 1, Dios habiendo Hebreus hablado muchas capítulo 1. veces, y de Havendo muchas Deus maneras outrora a otro falado tiempo los muitas padres, vezes e de muitas por los maneiras aos profetas, pais pelos en profetas, estos postreros días a nos nós habla falou-nos por el nestes Hijo, últimos a dias quem pelo Filho, constituiu herdeiro a de quem todo, constitui o herdeiro e de por quem tudo, asimismo por quem hizo o fez universo. o universo. Constituyó qué? Constitui o quê? Heredero de todo. Herdeiro de tudo. Y E ese título de propiedad esse título de propriedade es é el título de o toda título la de herencia divina. toda a herança divina. Es el libro É o livro de la vida. da vida. Por lo tanto, Portanto, el que tenga ese libro quem tiver esse livro es heredero de todo. é herdeiro de tudo. Y ahora, E agora, ese libro lo tenía Adán. esse livro Por Adão eso Adán tinha, era el por isso heredero Adão era o del herdeiro planeta Tierra. do planeta Terra, Pero le fue quitado mas foi porque tirado porque dio la vendeu bendición. a bênção, El diablo se la quitó, o diabo pero no le tirou, pudo quitar el libro. El mas não título de pôde propiedad. tirar o livro, título de Por eso propriedade. Dios, Por isso, Deus disse para que no vaya para que a alargar su mano não venha estender sua y a mão tomar del e árbol de la tomar vida, da árvore da del vida, árbol de la vida. da árvore da vida, Entonces então lo sacó o fuera tirou del huerto. para Porque fora do se jardim. comia del árbol Porque de la se vida comesse da árvore da y vida vivía eternamente. e vivesse eternamente, vejam, El título de propiedad o título de propriedade entonces então quedaba ficava en manos em mãos del gobierno do governo del reino de las tinieblas. do reino das trevas. ¿Y qué significaba eso? E o que significava isso? Que todos los Que hijos del maligno todos os filhos do también vivirían maligno eternamente. também viveriam eternamente. Y si con tan corto tiempo, E se com tão curto tempo, comparado con la eternidad, comparado com a el eternidade, diablo tendrá de que o existencia, diabo terá de existência, es tan molestoso como será aborrece tanto, eternamente. como será eternamente? Así es que Assim que Dios Deus sacó a Adán del huerto del Edén tirou Adão E do a jardim do Éden e Eva, y el árbol de la vida e a árvore da vida quedó protegido por ficou protegida querubines por con querubins espadas com espadas de que Dios fogo colocó allí. que Deus colocou ali. El árbol de la vida. A árvore da vida é Cristo. Y ahora E agora, los creyentes en os Cristo crentes em Cristo han estado comiendo del estiveram árbol de la vida comendo da árvore da vida y por consiguiente e, han consequentemente, asegurado su garantiram vida sua vida
Su alma la han asegurado con Cristo Sua alma a garantiram com en la Cristo vida eterna. na vida eterna, Al recibirlo ao como recebê-lo único como y único suficiente e Salvador. suficiente Salvador. Y ahora, E este agora, título de propiedad, este título de propriedade, al Cristo tomarlo, ao Cristo tomá-lo, el cual es el heredero. o qual é herdeiro, Vamos a ver aquí, vamos ver aqui. siempre los domingos tenemos Sempre aos domingos temos estudo bíblico, por eso hay que estudo bíblico, por isso é buscar preciso por diferentes buscar lugares por diferentes en lugares la Biblia para na Bíblia para conseguir las escrituras. conseguir as Escrituras. Capítulo 8, Capítulo Romanos, 8 verso de Romanos, 14, versículo que lá no 14 em diz, diante diz: porque todos los que son guiados por el Espíritu porque todos que Santo, são guiados pelo estos Espírito son Santo, hijos de estes são Dios. filhos de Deus. Estos son hijos de Dios. Estes são Pero filhos de vean el Deus. verso 9 Mas dice, veja o versículo 9 diz: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo, pois é de Cristo. Pues no habéis recibido, verso 15, pues Versículo no habéis recibido el Espíritu 15. de esclavitud Pois não para estar outra recebestes o vez espírito de em escravidão para outra sino que vez habéis estardes recibido em el espíritu temor, de adopção, mas recebestes o espírito por de el qual adoção, clamamos, pelo qual clamamos, Abba, Padre. Pai. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu O mesmo de Espírito que testifica somos hijos de com Deus. o nosso espírito E que se somos hijos, filhos de Deus. também Se nós somos filhos, herdeiros, logo somos. Y si hijos también herederos. Se nós somos filhos, logo Herdeiros de somos Deus, também e herdeiros de co-herdeiros com Deus Cristo, e co-herdeiros se de Cristo, padecemos se é certo juntamente que com com Ele, Ele padecemos, juntamente com para Ele que seamos também com Ele glorificados. sejamos glorificados. Y ahora, E agora, Cristo, Cristo, somos herederos de Dios somos herdeiros de Deus y coherederos e con Cristo. co-herdeiros com Cristo. A todo lo que Cristo es A heredero, tudo que Cristo é herdeiro, también los creyentes en também os Cristo crentes em Cristo son herederos. são herdeiros. Por isso ele herdou Por o título de isso, propriedade. ele herdou o título Toma o de título de propriedade, propriedade, toma o título de o abre no propriedade, cielo, o e abre no depois o traz céu à terra, e depois o a traz à terra a igreja. sua igreja, para o qual tendrá para o qual terá um instrumento na terra ao qual entregar o título para que o faça saber a sua igreja todo o conteúdo desse título de propriedade, para que se encarne também em sua igreja. Portanto, esse título de propriedade o terão os herdeiros, herdeiros e co-herdeiros, a recebê-lo em forma de mensagem no tempo final, o qual dará fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim é como se encarnará esse título de propriedade em cada crente. Vamos ver como se encarnará em quem o receber. E em quem o receber, estarão representados todos os crentes em Cristo. E tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Já aí está, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao tomar o título de propriedade e, portanto, recebe todos os direitos de toda a criação. Por isso, quando no capítulo 5 de Apocalipse, o ancião diz a João: João, não chores, eis o leão da tribo de Judá,
el cual ha vencido, o qual venceu, para tomar o livro e abrir os seus para tomar o livro e abrir os seus selos. Quando João olhou, viu um cordeiro, Viu a Jesucristo, viu Jesus Cristo, al cual conocía, o qual conhecia como Cordeiro de Deus. Mas o ancião está viendo a Jesucristo está vendo Jesus Cristo como león de la tribu como de Judá. leão da tribo de Judá. Cambia Muda de cordero a león, de cordeiro a leão, de sumo sacerdote de sumo sacerdote a juiz, para llevar a cabo para realizar su obra de reclamo. sua obra de reclamação. Clamó a gran voz Clamou como ruge un león. com grande voz, como Y quando ruge um clamaron leão. 7 truenos, Tendo emitieron su clamado, voz 7 trovões fizeram soar as suas vozes. A voz de Cristo falando como leão, como rey, como rei. ya no hablando Já não falando como habló en como las 7 falou edades nas 7 eras da igreja. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, Quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram dicho, y no e las escribas. não escrevas. Y el ángel que vi en pie sobre el Então o mar, anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, y el mar, e o mar e o que nele há, que o tempo não será mais. se acaba Se acaba a a etapa en donde Cristo onde Cristo está con su sangre com seu sangue haciendo intercesión fazendo intercessão no se acaba céu. esa etapa y Se ya acaba essa etapa e já él sale del trono de ele intercesión sai do trono de intercessão llevar a para cabo realizar parte del programa outra divino. parte do programa divino. Ya Já no habrá sangre não haverá en sangue el propiciatorio no propiciatório para limpiar de pecado para las limpar personas de pecado as pessoas que deseen obtener el perdón de desejam pecados obter o perdão y de ser limpios de pecados todo e serem pecado. limpos de todo Ya pecado. habrá terminado esa etapa Já terá terminado essa etapa y e los que después os que depois quieran buscar a Dios quiserem y aún buscar las Deus vírgenes insensatas e até as virgens insensatas que não têm azeite em suas lâmpadas tendrán que pasar terão que por la passar gran tribulación, pela grande tribulação, donde los juicios onde os divinos juízos divinos estarán siendo derramados estarão sendo derramados sobre a tierra. sobre a terra. Sigue diciendo, Continua dizendo: sino que en los días de la voz mas del nos séptimo dias da ángel, voz do sétimo verso anjo, 7, cuando él versículo comience 7, a tocar la quando trompeta, ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus como anunciou aos profetas, seus servos. la voz que oí del cielo, Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está en pie, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. y ahora E agora le da la orden dá a ordem a Juan el apóstol, a João apóstolo, el cual o qual es tipo y figura é tipo e figura de la iglesia da igreja y del que va a e tomar de quem vai tomar esse livrinho el día postrero no último dia, la venida del na Señor. vinda do Senhor. Ve y toma el librito que está escrito. Vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui al ángel E fui, pois, ao anjo, diciéndole que me dizendo que me desse o livrinho. y él me dijo, E ele me disse, y vean que e vejam que esse é o livro da vida do Cordeiro, o título de propriedade de toda a criação, el título de o propiedad título de la de vida propriedade da vida eterna. eterna. Y fui al ángel diciéndole Fui, que pois, me ao diese anjo el libro, dizendo que me desse o livrinho. E ele me disse, toma e come-o. y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo Y lo comí. e o comi. Y era dulce en Na mi minha boca boca era como la doce miel. como mel, mas tendo comido, o meu ventre ficou Y él amargo. me dijo, Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis.
Y ahora el que se come el librito, E agora, quem come o livrinho depois terá el o ministerio ministério profético profético para profetizar, para sobre muchos profetizar sobre muitos povos, nações, pueblos, línguas e reyes. reis. Es necesario que Importa profetices que otra vez profetizes outra sobre vez muchos pueblos, sobre muitos povos, naciones, nações, línguas e reis. y el ministerio E o ministério profético profético que estará que estará para esse tempo, para esse tempo, trazendo as profecias de todas as coisas que em breve deve acontecer, profetizando sobre muitos povos, nações e línguas, está aqui. Segue aqui, diz, versículo 3 do capítulo 11 de Apocalipse. Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de silício. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, da sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Fogo é a palavra. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Esse é o ministério de quem come esse livrinho que Cristo, o anjo do pacto, lhe entrega para que profetize sobre muitos povos, línguas, nações, sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E Cristo estará com ele, como esteve com Moisés. Será um profeta como Moisés, será um profeta como o profeta Elias, será um profeta como Jesus. Depois, no versículo 15 em diante, diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que virá, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do pacto foi visto no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande chuva de pedras. Isso nos fala do juízo para o mundo, para o reino dos gentios. Nos fala da pedra não cortada por mãos que é Cristo, em sua vinda, onde fere a imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro, ou seja, o reino dos gentios, que está na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. E diz, e os esmiuçou. E aquela pedra se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Cristo, com seu reino, enche toda a terra, porque Ele é o herdeiro dos céus e da terra, e consequentemente o herdeiro dessa terra como filho do homem, herdeiro do trono de Davi como filho de Davi, o herdeiro de todas as coisas dos céus e da terra.
y su reino e seu reino será será literalmente literalmente estabelecido na terra e cobrirá el mundo o entero. mundo inteiro. En ese reino es que habrá Nesse reino é que haverá paz permanente. Mientras tanto, se busca Enquanto la paz isso, se temporal, busca a paz temporária, porque bueno, porque la paz, aunque sea é temporal, bom a paz, es lo mesmo que que llega, seja temporária, até que chega a paz permanente, la paz a eterna, paz eterna, la cual a qual está muy cerca, está muito perto, porque el reino del porque o Mesías reino do Messias está muy cerca. está muito perto. Pero te viene una paz temporal, Mas antes vem uma paz temporária que será interrompida por uma guerra. será interrumpida, Será interrompida, como diz São Paulo, em em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 em quando diante, digam paz, quando disserem paz e segurança, entonces vendrá destrucción então virá destruição repentina, como as dores da mulher, y no escapará. aquela que está grávida, de modo nenhum Pero vosotros escaparão. estáis en tinieblas, Mas vós não estáis em trevas para que aquele dia vos tome surpreenda como ladrão. como ladrão. Esse dia não nos pode Esse tomar dia de não surpresa pode nos tomar de a surpresa, nosotros, dice São Paulo, de São Paulo, porque não estamos, porque em não tinieblas, estamos em trevas, sino que estamos mas que estamos em luz. en la luz Na luz de Dios, de Deus, en la luz de la palabra, na luz da palavra, nos iluminando o entendimento, conociendo el tiempo conhecendo o tempo en que vivimos, em que vivemos, o tempo visitación de Dios da visitação de Deus a su iglesia à sua igreja, para evitar para evitar el juicio o juízo divino que vendrá divino que virá sobre la raza humana. sobre a raça humana. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Mas para que vós, aquel irmãos, día já não os estáis em sorprenda trevas como para que ladrão. esse dia vos surpreenda como Todos ladrão. vosotros sois hijos de Dios. Todos vós sois filhos Porque de todos vosotros sois todos vós sois hijos de luz. filhos da luz, Hijos de luz filhos da luz e hijos del e día. filhos do dia. No somos Nós não somos da noite de las tinieblas. nem das trevas. Portanto, no durmamos. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Somos hijos de luz. Somos hijos del filhos día. de luz, filhos do dia, filhos de Cristo, que é a luz do mundo, Hijos e filhos da luz, del reino de luz. do reino de luz, do reino de Cristo, que é o reino de luz. Não somos das trevas, No somos del reino de las tinieblas, não somos do reino das trevas, mas do reino de del reino luz, de Cristo. do reino de Por Cristo. tanto, Portanto, estamos conhecendo o tempo que nos correspondeu viver para estar en pie estarmos em pé delante del diante Hijo del do Filho do Hombre Homem y evitar las cosas e evitar que han as de venir. coisas que hão de vir. Eso fue lo que dijo Isso foi o Cristo que disse Cristo en San Lucas. em São Lucas, San Lucas 21, São Lucas 21, San Lucas 21, 34 en adelante. São dice, Lucas 21, 34 em diante diz: Mirad también vosotros, Acautelai-vos por vós mesmos, que vuestros corazones no se para que encarguen não de aconteça que os glotonería vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai. Vigiai pelo quê? por la Pela vinda do Senhor. Vigiar pela vinda do Senhor. Velad, Vigiai pues, en todo tiempo, em todo o tempo orando, e orai. velad, pues, Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de escapar de de todas essas coisas que virão, escapar de los juicios que escapar dos juízos que virão vendrán en la gran tribulación, na grande tribulação e de estar em pé delante del diante Hijo del do Hombre, Filho do Homem, estar en pie delante del estar Hijo em del pé Hombre. do Filho do Homem. Recuerden que Cristo, Recordem que Cristo, el Hijo del o Hombre, Filho do Homem, visitará su iglesia visitará sua en igreja este tiempo neste tempo final y e estaremos em pé delante de diante Cristo de en su Cristo em visita sua visita final à sua igreja, porque o Filho do Homem virá en el reino de su no Padre reino do seu Pai con sus ángeles. com seus anjos.
lo cual fue o mostrado qual foi mostrado allá lá en el monte de la no transfiguración. Monte da Transfiguração, Cristo glorificado com Moisés e Elias, um de cada lado. Esses são as duas oliveiras. Portanto, na visita de Cristo à sua igreja, aí também estarão as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, o reverendo William Branham diz que os milagres são para Moisés e Elias. Este capítulo 21 de São Lucas nos diz, no versículo 27, então vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Nossa redenção é nossa transformação, a glorificação do nosso corpo. Isso é a adoção, a redenção do corpo, a qual Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 39 nos fala. E São Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia da glorificação, para o dia da nossa transformação. O Filho do Homem está prometido para vir, o qual é Cristo, e está assinalado em São Mateus, capítulo 16, que virá com seus anjos, como foi mostrado em São Mateus, capítulo 17, no Monte da Transfiguração. Diz então, capítulo 24 de São Mateus, versículo 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses escolhidos são 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Há muitas bênçãos para os crentes. Vejam, capítulo 24, versículo 27 de São Mateus, diz, pois assim como o relâmpago sai do Oriente, ou seja, do Oriente Médio de Israel, e se mostra no Ocidente, o Ocidente é o continente americano, território do pôr do sol. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Cristo começou no Oriente, lá no leste, na terra de Israel, e esteve percorrendo a terra, desde a terra de Israel, Ásia Menor, Europa, América do Norte, e agora é importante saber onde está Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Em que território? Por isso é tão importante estar conhecendo o tempo da visitação de Deus para evitar o juízo que virá. É importante saber, conhecer esse percorrido que Cristo teve no meio da sua igreja através da história ou trajetória da igreja do Senhor Jesus Cristo.
e luego saber depois saber dónde se encuentra onde se encontra el territorio, o território, qual é o território donde onde ele estará visitando a sua igreja este tiempo neste final. tempo final. Porque ahí estará la Porque bendición aí estará a bênção da presença de Cristo em Espírito Santo e daí sairá a bênção para otras naciones. para outras nações. Siempre hubo un Sempre territorio houve um território donde onde ocurrió la ocorreu a visitación visitação de Cristo a su iglesia à sua igreja através através de um mensageiro que ele levantou e que ele levantou e e através do qual se revelou à sua igreja. Nessa visita de Cristo, de era em era, de etapa em etapa. A maior visita está assinalada para este tempo final. Para este tempo final é a maior visita. Portanto, estejamos conhecendo o tempo da visitação de Deus para este tempo final. Não será na primeira era, porque esse tempo já passou. Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. A sexta foi a era wesleyana. Nem na sétima, que foi a era pentecostal. Essas visitas já foram realizadas por Cristo em Espírito Santo através do mensageiro de cada era, a sua igreja. Agora será na etapa de ouro da igreja, a era de pedra angular, que é paralela à era de pedra angular da vinda de Cristo 2000 anos atrás a Israel. Será paralela também à visita de Deus no tempo de Noé, através de Noé. Será paralela à visita de Elohim com seus arcanjos a Abraão. Por isso diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Assim será a visita de Deus neste tempo final à sua igreja e depois ao povo hebreu. Será a visita do Senhor à sua igreja no cumprimento da terceira etapa, onde ele se revelará à sua igreja, dará fé para serem transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a etapa onde regressa o título de propriedade à igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo, o segundo Adão, obtém e o traz para compartilhar esse título de propriedade de suas bênçãos com sua igreja. Portanto, estejamos sempre obtendo conhecimento do tempo que nos corresponde viver, que é o tempo para a visitação de Deus à sua igreja, para trazer todas essas bênçãos que ele prometeu para sua igreja. É o tempo para o qual há mais bênçãos prometidas para os crentes em Cristo, a tal grau que até a transformação e o rapto estão prometidos para este tempo final, para visitar, para a visita final de Cristo, o anjo forte, o anjo do pacto, à sua igreja. Por isso é que é tão importante estar conhecendo este tempo. E por isso é tão importante estarmos conscientes do que Deus prometeu à sua igreja para este tempo final. E isso é o que evitará. Isso é o que evitará que tenhamos que passar por esses juízos divinos da grande tribulação. Se por não conhecer
vêm problemas pela falta do conhecimento. Perecem pessoas e perecem nações. Com o conhecimento, se salvam nações e se salvam pessoas. Se evitam essas calamidades que hão de vir. Se querem ver um quadro aqui curto das coisas que estarão acontecendo, vou ler um pedacinho aqui, capítulo 6, versículo 12 em diante do Apocalipse. Isso estará acontecendo na grande tribulação. Diz: olhei enquanto ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Por esse terremoto, vejam o que aconteceu. E isso é para este tempo final também. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? E agora vejam o que vem para este planeta Terra: a ira do Cordeiro. Os juízos divinos que cairão sobre a terra. Por isso, este anjo que vem aqui, em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E agora vejam, este mensageiro, este anjo, se traz o evangelho eterno, é um pregador. E se está falando de juízos que virão, da ira, do dia da ira, ou da hora da ira, e está anunciando os juízos divinos que hão de cair sobre a terra. As pragas que virão sobre a terra. Como Moisés foi quem anunciou as pragas que viriam sobre o Egito. Portanto, essa temporada pela qual a terra passará, nós não a queremos passar aqui. Há um lugar melhor ao qual fomos convidados: a ceia das bodas do Cordeiro. Esse lugar é o lugar onde estaremos enquanto a terra estará passando pela grande tribulação. Capítulo 19, versículo 9 ao 10 diz, de Apocalipse: e disse-me o anjo, escreve. E disse-me o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda essas palavras: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vejam, são bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E
El llamado está. O chamado está, El llamado o final chamado es final é a la cena a ceia de las bodas das bodas do Cordeiro, serem convidados à ceia das bodas do Cordeiro. El mensaje A mensagem es la invitación é o convite que recibimos que recebemos para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Yo me postré a sus pies. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da La profecía. profecia. Y E agora, Juan quiso João adorar quis la adorar o traía anjo que trazia ese mensaje, essa mensagem, pero el ángel mas dijo, o anjo "No lo disse: hagas". não faças, eu sou conservo teu. El reverendo William O reverendo William Branham dice diz que esse anjo es un profeta. é um profeta. Por lo tanto, Portanto, é importante estarmos conscientes dessas coisas y estar e conociendo el tiempo estar conhecendo o de la visitación tempo de Dios da visitação de para Deus evitar para evitar los juicios os juízos que vendrán. que virão. Así como Noé y su Assim familia, como Noé e sua família, los cuales os estaban quais conociendo estavam el tiempo conhecendo o tempo de la visitación de da Dios para aquella visitação de ocasión, Deus para aquela ocasião, escaparam del juicio del diluvio do juízo do dilúvio y e pasaron luego passaram depois a serem los os originadores originadores de una nueva de uma generación. nova geração. Começou Começou uma uma nova geração com Noé e sua família depois que saíram da arca. Portanto, estejamos preparados, conhecendo o tempo da visitação de Deus, para evitar os juízos vindouros. Estar em pé diante do Filho do Homem para evitar as coisas que virão. Conhecendo o tempo da visitação de Deus. O maior conhecimento que uma pessoa deve ter é o conhecimento de Deus. E assim, com esse conhecimento, saber o tempo que lhe correspondeu viver e para que vive nessa terra. É para escutar a pregação do Evangelho de Cristo, recebê-lo como Salvador, ser aspergido com o sangue de Cristo e ser limpo de todo pecado. Para isso é que vivemos nessa terra. E assim fazer contato com a vida eterna e garantir nosso futuro eterno com Cristo em seu reino eterno. Eu o recebi como meu Salvador ao escutar a pregação do seu Evangelho e garanti meu futuro eterno com Cristo em seu reino eterno. Quem mais fez assim? Pois então, evitaremos passar por esses juízos divinos que hão de vir sobre a terra, porque estamos conscientes do tempo em que estamos vivendo. Continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, vocês que estão presentes e vocês que estão em outras nações através do satélite Amazonas ou da internet. Continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.